Capítulo 3. A Triunidade Sagrada e o Perfeito Equilíbrio. Conquanto cada um de vós esteja centralizado em vosso eu, estáis todos vós centrados em um eu, no eu único de Deus. O eu de Deus, ó monges, é a única e eterna palavra de Deus. Nela está Deus, a suprema consciência manifestada. Sem ela, ele seria um silêncio absoluto. Por ela é o Criador autocriado. Por ela, aquele que não tem forma tomou uma multiplicidade de formas através das quais as criaturas voltam novamente a não ter forma. Para sentir-se, para pensar-se, para falar-se, Deus não precisa mais do que pronunciar eu. Consequentemente, eu é a única palavra. Por isso, essa é a palavra. Quando Deus diz eu, nada fica por dizer. Mundos vistos e mundos não vistos, coisas nascidas e que estão para nascer, o tempo que está passando e o tempo que ainda não passou. Tudo, sem excetuar um só grão de areia, está pronunciado e incluído nesta palavra. Por ela foram criadas todas as coisas, por ela são todas as coisas mantidas. A não ser que signifique algo, uma palavra não passa de um eco vazio. A não ser que seu significado seja eternamente o mesmo, não será mais do que câncer na garganta e borbulhas na língua. A palavra de Deus não é um eco no vazio, nem um câncer na garganta e borbulhas na língua, a não ser para aqueles que não possuem a compreensão, pois a compreensão é o Espírito Santo que vivifica a palavra e a liga à consciência. É a viga mestra do eterno equilíbrio da balança, cujas duas conchas são a consciência original e a palavra. A consciência original, a palavra, o espírito de compreensão. Eis, ó monges, a trindade do ser, os três que são um, o um que é três, coigual, coextenso, coeterno, autoequilibrado, autoesclarecido, autorrealizado, que jamais aumenta ou diminui, sempre em paz, sempre o mesmo. Esse é, ó monges, o perfeito equilíbrio. O homem lhe dá o nome de Deus, mas é extraordinariamente prodigioso para que se lhe dê um nome. Não obstante, sagrado é o seu nome e santa é a língua que o conserva sagrado. Pois bem, que é o homem senão a prole de Deus? Pode ser ele diferente de Deus? Não está o carvalho encerrado na bolota? Não está Deus envolto no homem? Também o homem é, pois, uma trindade sagrada, uma consciência, uma palavra e uma compreensão. Também o homem é um criador como seu Deus. O seu eu é a sua criatura. Por que não é ele o equilibrado como o seu Deus? Se quereis saber a resposta desse enigma, ouve o que Mirdad vos vai revelar. Capítulo 4. O homem é um Deus enfaixado. O tempo é uma faixa. O espaço é uma faixa. A carne é uma faixa. E do mesmo modo, são faixas todos os sentidos e as coisas por eles percebidos. A mãe sabe que as faixas não são a criança, porém, não sabe. O homem ainda é muito consciente de suas faixas, que mudam de dia para dia e de idade para idade. Em vista disso, sua consciência está constantemente fluindo, e a palavra pelo qual sua consciência se expressa nunca é clara e com significado definido. E a sua compreensão é nebulosa, e a sua vida está em desequilíbrio. É a confusão 3 vezes confusa. E eis que o homem branda por socorro. Seus gritos de angústia reverberam pelos éons. O ar está pejado dos seus gemidos. O mar está salgado com as suas lágrimas. A terra está sulcada pelas suas sepulturas. Os céus estão ensurdecidos pelas suas preces. E tudo porque ele ainda não sabe o significado do seu eu, que é para ele a faixa e a criança que nela está enfaixada. Ao dizer eu, o homem racha a palavra em 2 partes. Suas faixas, uma delas e a divina centelha imortal. A outra, dividirá realmente o homem aquilo que é indivisível?
Deus o proíbe. Nenhum poder, nem mesmo de Deus, poderá dividir o indivisível. É a imaturidade do homem que o faz imaginar a divisão. E o homem, o recém-nascido, cinge-se para a batalha e se põe em guerra contra o ser total, julgando-o inimigo do seu ser. Nesta guerra díspar, o homem rasga as suas carnes em tiras e derrama o seu sangue em torrentes, enquanto Deus, Pai e Mãe, amorosamente observa, pois ele sabe que o homem está somente rasgando os seus pesados véus e derramando o amargo fel que o faz cego e não deixa ver sua unidade com o Uno. É esse o destino do homem: lutar, sangrar, desfalecer e, afinal, despertar e estabelecer a divisão no eu com sua própria carne, selando-a com seu próprio sangue. Eis, ó monges, que fostes avisados, e mui sabiamente avisados, para serdes prudentes no uso do eu, pois, enquanto com isso vos referirdes às faixas e não exclusivamente à criança, enquanto for para vós mais peneira do que um cadinho, até então estareis peneirando a vossa vaidade, para colherdes a morte com a sua ninhada de dores e agonias. Capítulo 5. Cadinho e peneiras. A palavra de Deus e a do homem. A palavra de Deus é um cadinho. O que ela cria, derrete e funde em todo, nada aceitando como valioso, nada rejeitando como sem valor. Possuindo o espírito de compreensão, sabe muito bem que ela e sua criação constituem um todo, que rejeitar uma é rejeitar tudo, que rejeitar o todo é rejeitar-se a si mesmo. Consequentemente, ela tem para sempre o mesmo objetivo e o mesmo sentido. Entre mentes, é como uma peneira a palavra do homem. O que ela cria, prende e expulsa. Está sempre tornando isso como amigo e expulsando aquilo como inimigo. Mas, frequentemente, o amigo de ontem torna-se o inimigo de hoje. O inimigo de hoje, o amigo de amanhã. E assim se desencadeia a cruel e inútil guerra do homem contra si mesmo. Tudo porque fala ao homem o Espírito Santo, o único que pode fazê-lo compreender que ele e a sua criatura são uma e a mesma coisa, que expulsar o adversário é expulsar o amigo, pois ambas as palavras, adversário e amigo, são criações de sua palavra, de seu eu. Aquilo de que não gostais e atirais fora como sendo mal é certamente apanhado por alguém ou algo como sendo bom. Pode acaso ser, ao mesmo tempo, duas coisas que se excluam? Ela não é nenhuma coisa nem outra. Foi o vosso eu que a fez má, outro eu a fez boa. Não vos disse que aquele que pode criar pode também destruir? Tal como criastes um inimigo, podeis destruí-lo e tornar a criá-lo como amigo. Para isso, o vosso eu precisa de um cadinho. Para isso, necessitais ter o espírito de compreensão. Por isso vos digo que se orais por algo, orai em primeiro e último lugar, pedindo compreensão. Nunca sejais peneiradores, meus companheiros, pois a palavra de Deus é vida. E a vida é o cadinho no qual tudo se faz uno e indivisível. Tudo fica em perfeito equilíbrio, e tudo é digno de seu autor, a Trindade Santa, quanto mais digno deve ser de ti. Nunca sejais peneiradores, meus companheiros, e tereis uma tão imensa estatura, tão onipenetrante e tão oniabrangedara, que não haverá peneiras que vos possam conter. Nunca sejais peneiradores, meus companheiros. Procurai em primeiro lugar o conhecimento da palavra, para que possais conhecer a vossa própria palavra. E quando souberdes a vossa palavra, laçareis ao fogo todas as vossas peneiras, pois a vossa palavra e a de Deus são a mesma, somente que a vossa ainda está sob os véus. Mirdad vos pede que jogueis fora os véus. A palavra de Deus é o tempo e o espaço, não medidos. Houve acaso algum tempo em que não estivesseis com Deus? E há algum lugar em que não estejais em Deus? Por que acorrentais então a eternidade com horas e com estações? E por que encerrais o espaço em polegadas e milhas? A palavra de Deus é vida não nascida e, portanto, imortal.
Por que é a vossa, então, obstruída com o nascimento e a morte? Não estáis vós vivendo unicamente a vida de Deus? E pode o imortal ser a causa da morte? A palavra de Deus inclui o todo. Nela não há cercas nem barreiras. Por que está a vossa obstruída com cercas e barreiras? Digo-vos que vossa própria carne e vossos próprios ossos não são somente vossos. Inumeráveis são as mãos que com as vossas mergulham nos eternos depósitos da terra e do céu, de onde vêm e para onde voltam os vossos ossos e a vossa carne. Nem é a luz de vossos olhos somente vossa. Ela é bem a luz de todos os que convosco compartilham o sol. Que poderiam os vossos olhos contemplar nos meus, se não fosse a luz dos meus? É a minha luz que me vê em vossos olhos. É a vossa luz que vos vê em meus olhos. Fosse eu uma perfeita treva, e os vossos olhos, contemplando-me, só veriam uma perfeita treva. Nem é o vosso alento em vosso peito somente vosso. Todos aqueles que respiram ou já respiraram o ar, estão respirando o vosso alento. Não é o alento de Adão que ainda enche os vossos pulmões? Não é o coração de Adão que ainda pulsa em vossos corações? Nem são os vossos pensamentos somente vossos. O mar dos pensamentos os reclamas como a ele pertencentes, e assim também o fazem os seres pensantes, que convosco compartilham esse mar. Nem são os vossos sonhos somente vossos. Todo o universo está sonhando os vossos sonhos. Nem são as vossas casas somente vossas. Elas são também a habitação de vosso hóspede, da mosca, do rato e do gato, bem como de todas as criaturas que compartilham a casa convosco. Cuidado, pois, com as cercas. Quando cercais, pondes a decepção para dentro delas e a verdade para fora. E quando vós voltais para vos verdes, para dentro da cerca, encontrai-vos face a face com a morte, que é a decepção com o outro nome. Inseparável de Deus, ó monges, é o homem. Inseparável, pois, dos semelhantes e das criaturas, provenientes da palavra. A palavra é o oceano, vós sois as nuvens. E a nuvem não é nuvem pelo que do oceano contém? E, na verdade, seria tola a nuvem que desperdiçasse a vida para se afirmar no espaço, tentando manter eternamente a sua forma e a sua identidade. Que resultado colheria dessa tolice, senão esperanças desfeitas e uma vaidade amarga? A não ser que se perca, não se poderá achar. A não ser que se morra e desapareça como nuvem, não poderá encontrar o oceano, que tem em si e que é o seu único ser. O homem é uma nuvem que contém Deus em si. A não ser que se esvazie a si mesmo, não poderá encontrar-se. E que alegria há de esvaziar-se! A não ser que vos percais para sempre na palavra, não podereis compreender a palavra que está em vós, o vosso eu. Ah, a alegria de perder-se! Mais uma vez vos digo, orai pedindo compreensão. Quando a sagrada compreensão penetrar em vossos corações, nada haverá na imensidade de Deus que não vibre, para nós, uma alegre resposta, todas as vezes que pronunciardes eu. E então a própria morte porá em vossas mãos a arma com a qual vencereis a morte. E então a vida colocará em vossos corações a chave do seu coração sem limites, a chave doirada do amor. Shamadan disse: Nunca sonhei que tanta sabedoria pudesse ser exprimida de um pano de pratos e de uma vassoura, aludindo à imposição de Mirdad como servo. Tudo é fonte de sabedoria para o sábio. Para aquele que não é sábio, a própria sabedoria é loucura. Tens uma língua hábil, sem dúvida. É de se admirar que as tenha freado por tanto tempo, se bem que as tuas palavras são muito duras de se ouvir. Minhas palavras são macias, Shamadan. É o teu ouvido que é duro. Felizes daqueles que, ouvindo, não ouve e vendo, não veem. Eu ouço e vejo muito bem. Não ouvirei, no entanto, essa loucura de que Shamadan é o mesmo que Mirdá, de que o mestre e o servo são iguais. Queridos ouvintes,
Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.